essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. São 18 horas e 58 minutos. É a 28ª sessão ordinária do dia 6 de setembro do ano da graça de 2004. Boa noite, senhoras e senhores. Nesse exato momento, solicito ao secretário, professor Cláudio Henrique da Silva, que proceda a chamada nominal para a verificação de presença. Boa noite, vereador e professor Cláudio Henrique da Silva. Boa noite, presidente dessa casa, vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador Mário Mardegan e os demais vereadores e funcionários presentes nessa casa. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Presente. Sempre presente. Arlindo Araújo. Presente. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Hernandes, ausente. Clarice Guelph Martim Adorfato, ausente. Cabo Claudina Aparecido Coelho, ausente. Professor Cláudio Henrique da Silva, presente. Doutor Clemente Cavazana, presente. Dema Demar Ferreira Pessoa, presente. Durvalina Gomes da Silva Garcia, ausente. Pastor Bonifácio Campaner, presente. Edna Flor, ausente. Edival Antônio dos Santos, ausente. Gilberto Mantovani, ausente. José Roberto, ausente. Mário Mardegan, presente. Ney Giron, ausente. Niliqueda, presente. Sidney Cinti, ausente. Tadami Kawata, presente. Senhor presidente, 9 vereadores presentes e 10 ausentes na sessão.
Invoco a proteção de Deus para iniciarmos nossos trabalhos da 28ª sessão ordinária do 4º ano da 13ª legislatura. Solicito ao vereador Mário Mardegan que, em cumprimento à resolução 1167, ele proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Jesus cura no sábado. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou nas sinagogas e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa que vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. De acordo ainda com o parágrafo 5º do artigo 143, solicitamos ao mesmo vereador, vice-presidente Mário Mardegan, que proceda à leitura do artigo 11º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 11º. Toda pessoa acusada de um acto delitoso presume-se inocentemente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada, no discurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Com o poder que deram ao Ministério Público, isso pode ser rasgado. Vamos então ao grande expediente. Boa noite, vereadora Edna Flor, Durvalina Garcia e Claudina Aparecido Coelho. Grande expediente. A técnica hoje parece estar lenta, né? Já que não dá para pôr o grande expediente, nós colocamos em votação o acordo 147A do regimento interno. A ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, automaticamente ela será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor entregues à mesa diretora ficarão à disposição dos vereadores para conhecimento até o final do grande expediente desta sessão, após o que será consideradas aprovadas. Solicito ao vereador Cláudio Henrique da Silva que proceda à leitura de correspondências recebidas do Executivo. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 601/1947-2004 comunica que se encontra à disposição do Ministério Público na Secretaria da Fazenda do Município os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2005. Ofício número 1942-2004 encaminha respostas aos requerimentos números 502 e 503 do edil Dema Ademar Ferreira Pessoa e as indicações 529 e 530 do edil Ney Giron. Ofício 1923-2004, resposta à indicação número 5-2004 do edil Antônio Edivaldo Costa. Ofício número 1922-2004, resposta aos requerimentos número 475 do edil Edival Antônio dos Santos e número 496 do edil Ney Giron.
Passamos agora à leitura das correspondências recebidas de diversas. Araçatuba, 30 de agosto de 2004. Senhor presidente, para atender integralmente os quesitos do requerimento número 495, de autoria das vereadoras Durvalina Gomes da Silva Garcia e Adna Flor, com fundamento na lei orgânica do município, solicita as providências de Vossa Excelência visando a prorrogação do prazo por 15 dias para prestar os esclarecimentos e informações devidas. Tal providência necessária face à necessidade de se dar em buscas em arquivos, reprodução de cópias de documentos e de informações de outros órgãos da administração municipal para complementar as informações requeridas. Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, firmo-me atenciosamente Jorge Maluli Neto, prefeito municipal. Submeto o presente requerimento, ofício, ao plenário. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora para leituras de projetos de lei do Executivo. Leitura de correspondências de diversas. Correspondências recebidas de diversos. Banco do Brasil notificando a liberação de recursos financeiros em favor desse município no valor de R$502 mil, referente à terceira parcela do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos. BNDES informa a liberação de recursos financeiros para esse município. Fundo de Defesa da Citricultura, carta referente à inspeção de cancro cítrico na área urbana. Agora sim, vamos para a leitura de projetos de lei do Executivo. Araçatuba, 30 de agosto de 2004. Senhor presidente, o incluso projeto de lei visa acrescentar ao perímetro urbano do município por parte do sítio Santo Antônio, com 159.849,20 metros quadrados, localizado no bairro Cafezópolis, de propriedade de Alceu Tassato Filho e outras. Com a aprovação da presente matéria, a área citada poderá ser parcelada em lotes, mediante aprovação dos órgãos públicos competentes, que deverão exigir, para isso, arruamento das áreas públicas, arborização e obras de infraestrutura à luz da legislação pertinente. Dessa providência resultarão inúmeros benefícios ao município, inclusive sobre o enfoque do desenvolvimento urbano e econômico, com a geração de empregos e rendas, principalmente na área da construção civil e imobiliária. O nosso bairro a ser criado terá vias de fácil acesso e, de acordo com a empresa empreendedora, visa atingir as classes de padrão médio e baixo. Dada a relevância da matéria e com fundamento do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito em regime de urgência a sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora para leituras dos projetos de lei do Legislativo. Gabinete do vereador Ney Giron. Pode ir. O vereador está ausente, prossiga. Gabinete do vereador Bonifácio Campaner. Projeto de lei declara de utilidade pública o Ministério Cristão de Araçatuba no bairro Paraíso. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Ministério Cristão de Araçatuba, com sede nesse município de Araçatuba, Estado de São Paulo, na rua Savério Safiotti, 132, bairro Paraíso. Artigo 2º. Dessa lei entra em vigor, na data de sua publicação, Sala das Sessões, 1º de setembro de 2004, vereador Bonifácio Campaner, do PFL. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos de voto de pesar. Melhor, antes eu gostaria de consultar o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Agora sim, passamos para a leitura de requerimentos de voto de pesar. Gabinete do vereador Tadami Kawata, subscrito pelo vereador Nilo Ikeda. Senhor presidente, considerando o falecimento do seu José Trigo Franco, ocorrido no último dia 29 de agosto, aos 78 anos de idade,
Requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja consignado, dado nosso trabalho legislativo, um voto de pesar pelo falecimento do senhor José Trigo Franco, ocorrido no último dia 29 de agosto de 2004, aos 78 anos de idade, que desse nosso ato já dado ciência à família enlutada, na rua Antônio de Freitas Menezes, 901, sala das sessões, 6 de setembro de 2004, Tadami Kawata e Nílio Ikeda. O requerimento está em discussão, ninguém querendo manifestar-se em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Gabinete do vereador Tadami Kawata e Nílio Ikeda. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Shizuko Nakashima, ocorrido no último dia 4 de setembro, aos 80 anos de idade, requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja consignado, dado nosso trabalho legislativo, um voto de pesar pelo falecimento da senhora Shizuko Nakashima, ocorrido no último dia 4 de setembro de 2004, aos 80 anos de idade, que desse nosso ato já dá licença à família enlutada, na rua Floriano Peixoto, número 1210. Sala das sessões, 6 de setembro de 2004, vereadores Tadami Kawata e Nílio Ikeda. Passamos para a leitura de requerimentos de informações oficiais. Tem a ordem, excelência. Concede minha presença, por favor. Portanto, fica aí registrada a presença do vereador Sidney Cinti, bem como a do Sidney Giron. Gabinete do vereador Sidney Giron. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que no prazo legal informe esse legislativo o seguinte. Primeiro, por qual motivo a Secretaria Municipal de Esportes ainda não providenciou a colagem de placas da pista de atletismo do estádio municipal? 2. Qual a previsão para a realização do serviço? Sala das sessões, 25 de agosto de 2004, vereador Ney Giron, do PPS. O requerimento está em discussão, ninguém querendo manifestar-se, entra-se em votação. Os favoráveis permaneçam, os que forem favoráveis, permaneçam como estão, está aprovado. Gabinete das vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia, ambas do PT. Senhor presidente, considerando que cumpre o legislativo solicitar informações e documentos do Poder Executivo que julgue necessários para exercer as atribuições inerentes ao mandato parlamentar, requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que no prazo legal informe esse legislativo o seguinte. Primeiro, quantos caminhões são usados para executar o serviço da SOSP, Secretaria de Obras e Serviços Públicos? Segundo, quantos integram o patrimônio da Prefeitura Municipal e quantos são alugados? Terceiro, quais as placas dos caminhões alugados e dos que pertencem ao poder público? Quarto, quantos caminhões se encontram quebrados e quais são as suas placas? Sala das sessões, 1º de setembro de 2004, vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia, ambas do PT. Em discussão, não querendo manifestar-se em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Encerramos aqui o grande expediente e passamos, nesse momento, ao pequeno expediente. Todo o poder emana do povo. Dentro do pequeno expediente, com a palavra os seguintes vereadores que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Arlinda Araújo, Bonifácio Campaner, Carlos Hernandes. Começamos com o vereador Arlinda Araújo. Dispensa. Vereador Bonifácio Campaner. Dispensa. Vereador Carlos Hernandes, ausente. Vereadora Clarice, ausente. Vereador e cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentro do pequeno expediente, Claudino Aparecido Coelho. Dispensa. Encerramos também, portanto, o pequeno expediente e passamos à ordem do dia. Todo o poder emana do povo.
Portanto, estamos vivendo a ordem do dia da 28ª sessão ordinária do dia 6 de setembro de 2004, dia que antecede ao Dia da Pátria. Vamos para o primeiro item, que é a segunda discussão. E pela ordem, Excelência. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, com a dessa casa, o adiamento por 2 sessões do 9º e do 10º item. Eu submeto ao plenário o requerimento verbal do vereador Sidney Cinti, que solicita o adiamento por 2 sessões do 9º item, que é projeto de sua autoria, que constitui comissão especial de 3 vereadores, para, junto ao DNR e ao DR, reivindicar a criação de linha de ônibus para atender Araçatuba. E o 10º também, presidente. E o 10º item também, de autoria do próprio vereador Sidney Cinti, que constitui comissão especial de 3 vereadores para, junto ao governo do Estado, reivindicar a inclusão de todo o perímetro urbano de Araçatuba na duplicação da rodovia Elisério Montenegro Magalhães, a SP 463. Portanto, submeto à apreciação do plenário o requerimento verbal do vereador Sidney Cinti. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, portanto, fica aí retirado o 9º e... adiado por 2 sessões, o 9º e o 10º item do dia de hoje. Passamos ao primeiro item. Agora sim, a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 022/2004 da mesa diretora. Dispõe sobre o número de vereadores para a 14ª legislatura. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e votação sem emenda na 27ª sessão ordinária realizada em 30 de agosto de 2004. Não há emendas também na segunda discussão. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto já entra para a fase de votação. Em votação, o projeto em globo, e para isso solicito ao secretário professor Cláudio Henrique da Silva que faça a chamada nominal para a votação. Boa noite, dona Sebastiana Xavier, sempre presente em todas as sessões. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Eu voto sim. Sim. Arlindo Araújo. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Hernandes. Ausente. Clarice Guelfo Martins Andorfato. Sim. Sim. Cabo Claudino. Cabo Claudino, ausente. Professor Cláudio Henrique da Silva, sim. Clemente Cavazana, sim. Ademar Ferreira Pessoa, sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia, sim. Edna Flor, sim. Edival Antônio dos Santos, ausente. Gilberto Mantovani, ausente. José Roberto, ausente. Ney Girão, sim. Mário Mardegan, sim. Nilo Ikeda, sim. Sidney Cinti, sim. Tadami Kawata, ausente. Senhor presidente, 12 vereadores votaram sim e 7 vereadores estão ausentes. Aprovado, portanto, o primeiro item da pauta, que dispõe sobre o número de vereadores para a 14ª legislatura. Passamos, portanto, a ter 12 vereadores a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2005. Segundo item, também em segunda discussão, o projeto de lei número 098/2004, das vereadoras Durvalina Gomes da Silva Garcia e vereadora Edna Flor. Ele dispõe sobre a adoção de medidas que priorizem o atendimento da mulher como beneficiária dos programas de habitação de interesse social. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e votação sem emenda na 27ª sessão ordinária realizada em 30 de agosto de 2004. Não há emendas e o projeto entra em discussão. Não há discussão, o projeto está em votação. Em votação em globo, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Segundo item, das vereadoras Edna Flor e Durvalina Garcia, que dispõe sobre a adoção de medidas que priorizem o atendimento da mulher como beneficiária dos programas de habitação de interesse social.
Terceiro item é a discussão única e votação do projeto de lei número 135/2004 do vereador Ney Giron. Ele altera dispositivos da lei municipal número 6.214/2002. Esta lei denominou Antônio Rossi a estrada municipal ART 349. O presente projeto altera a identificação da estrada, tendo em vista que a prefeitura ofereceu informação errada na época. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade. Vereador e vice-presidente desta casa solicita a leitura dos pareceres. Melhor, professor Cláudio, secretário, proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação. O vereador Cabo Claudino Aparecido Coelho dá parecer pela legalidade do presente projeto. Acompanha também o parecer pela legalidade o vereador Clemente Cavazana e o presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Sidney Cinti. O projeto, não há emendas, ele encontra em discussão. Não querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Quarto item, discussão única e votação do projeto de lei número 139/2004 do Executivo Municipal. Altera disposições da lei municipal número 5.738, de 5 de abril de 2000. Esta lei autorizou concessão de direito real de uso sobre área de terra à Sociedade de Amigos do Conjunto Habitacional Manuel Pires. Esse projeto prorroga por 120 dias o prazo para a lavratura da escritura pública e altera o nome de beneficiária para a Associação Amigos do Bairro Núcleo Habitacional Manuel Pires. Solicito à Comissão de Justiça e Redação, através do secretário, professor Cláudio Henrique da Silva, a leitura dos pareceres. O vereador e presidente da Comissão de Justiça, Sidney Cinti, dá o parecer pela legalidade. Opina também pela legalidade o vereador Clemente Cavazana e o cabo da PM, Claudino Aparecido Coelho. Em discussão. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo manifestar, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado, portanto, o quarto item, a lei de número 139/2004 do Executivo Municipal. Ela autorizou a concessão de direito real de uso sobre área de terra aos amigos do Conjunto Habitacional Manuel Pires, prorrogando por 120 dias o prazo da lavratura da escritura pública e o nome para Associação Amigos do Bairro Núcleo Habitacional Manuel Pires. Quinto item é a discussão única e votação do projeto de lei número 146/2004 do Executivo Municipal. Ele autorizou o Executivo Municipal a outorgar concessão de uso do imóvel que especifica a Missão Salesiana de Mato Grosso. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade. Solicito a leitura dos pareceres para o secretário Cláudio Henrique da Silva. O vereador Clemente Cavazana, cabo Claudino Aparecido Coelho e o vereador Sidney Cinti dá parecer pela legalidade do projeto. E a Comissão de Assuntos Econômicos, a vereadora Edna Flor, Arlindo Araújo e Mário Mardegan, também é favorável ao presente projeto. Assim, portanto, após os pareceres da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Assuntos Econômicos, nós vamos para a discussão do projeto. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, os projetos em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, portanto, o quinto item, a discussão única do projeto de lei 146/2004, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar concessão de uso de imóvel que especifica a Missão Salesiana de Mato Grosso. Sexto item. Vereador Mário Mardegano. Tem 12 vereadores na casa. Chegou, Claudino.
Sexto item, a discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 027/2004 do vereador Mário Mardegan. Concede o título de cidadão araçatubense ao padre Írio Luiz Risse, pelos relevantes serviços prestados ao município na área religiosa e social. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade, conforme leitura do professor Cláudio Henrique da Silva. Os vereadores Clemente Cavazana, Cabo Claudino e o presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Sidney Cinti, dá parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento dá parecer favorável, na pessoa do presidente Gilberto Mantovani, na vice-presidente Clarice Guelph Martins Adorfato e o vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa. Não há emendas e o projeto entra em discussão. Ninguém querendo discutir o projeto, está em votação. Em votação, o projeto em globo. O professor Cláudio Henrique da Silva, faça a chamada nominal para a votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga? Sim. Sim. Arlindo Araújo? Sim. Bonifácio Campaner? Ausente. Carlos Hernandes? Ausente. Clarice Guelph Martins Adorfato? Sim. Cabo Claudino? Sim. Professor Cláudio Henrique da Silva? Sim. Dr. Clemente Cavazana? Sim. Dema Ademar Ferreira Pessoa? Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia? Sim. Edna Flor? Sim. Edival Antônio dos Santos? Ausente. Gilberto Mantovani? Ausente. José Roberto? Ausente. Mário Mardegan? Sim. Ney Giron? Ney Giron está presente, vota sim. Nilo Iqueda? Vereador Nilo Iqueda está pensando, sim. Sidney Cinti? É do padre Írio, vereador. Sidney Cinti? Sim. Tadami Kawata? Tadami Kawata, ausente. Senhor presidente, 13 vereadores votaram favoráveis e 6 vereadores estão ausentes. Portanto, aprovado o sexto item, que concede o título de cidadão araçatubense ao padre Írio Luiz Risse pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas religiosa e social. Projeto de lei do vereador Mário Mardegan. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Senhor presidente, tendo em vista uma viagem de última hora aí do pastor José Roberto a São Paulo, e ele ainda não houve tempo de seu retorno, nós estamos solicitando, a pedido dele, adiar o projeto de resolução 018/2004 por uma sessão. Eu submeto o requerimento verbal do Cabo Claudino ao plenário. Os vereadores favoráveis ou vereadoras permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, está adiado o sétimo item, segunda discussão, o projeto de resolução 018/2004 do vereador José Roberto. Oitavo item é a primeira discussão e votação do projeto de resolução número 019/2004 das vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia. Ela dá nova redação aos itens 2 e 5 da linha F do artigo 147 da resolução número 1167/94 do regimento interno desta Casa de Leis. Pelo presente projeto, todos os requerimentos que solicitem informações oficiais serão votados antes dos requerimentos de voto de aplauso. Portanto, volta como a forma antiga. A mesa diretora exara parecer favorável ao projeto. Solicitamos ao professor Cláudio Henrique da Silva que faça a leitura dos pareceres. A Comissão de Justiça e Redação, tendo como presidente o vereador Sidney Cinti, dá parecer pela legalidade do projeto. O vereador Dr. Clemente Cavazana também opina pela legalidade e acompanha o parecer do relator pela legalidade, o Cabo Claudino. A mesa diretora
na pessoa do vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, presidente dessa casa, dá parecer favorável, Bonifácio Campaner também favorável, e o pastor José Roberto acompanha o parecer favorável. O professor Cláudio também é favorável ao referido projeto. Não há emendas e o projeto está em discussão. É em discussão com a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Edda Flor, que nesse momento cumprimenta a vereadora Clarice Andorfato. Tem 10 minutos para fazer uso da palavra. Tem a ordem, excelência. Senhor presidente, devido a uma viagem para São Paulo, eu cheguei agora, gostaria que colocasse o meu nome na ata, por favor. Está, portanto, registrada a presença do pastor José Roberto. Pois não, agora com a palavra a vereadora Edna Flor tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa, demais colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, servidores e servidoras desta casa, munícipes que estejam nos acompanhando, quando possível, né, senhor presidente, que pelo menos, né, parte talvez dessa sessão vá ao ar. E nós queremos, então, cumprimentar todos, mas o objetivo de ocupar essa tribuna, senhor presidente, é para explicar, principalmente aos colegas vereadores aqui presentes, do objetivo deste nosso requerimento. Nós entendemos que o nosso regimento interno, como uma lei, né, embora seja uma resolução, mas tem a mesma força de lei, ele vale para qualquer época. A lei ela tem tempo indeterminado de vigência. E nós temos notado, sobretudo em algumas sessões do primeiro semestre, em que a consignação dos votos de aplauso, embora sempre meritórios, mas acabaram ocupando muito tempo do nosso grande expediente, de forma que as informações oficiais ficavam prejudicadas. Como nós sabemos, a principal função do Poder Legislativo além de legislar, é fiscalizar. E a maneira como os vereadores e vereadoras fiscalizam os atos do Executivo, uma delas é justamente através de requerimentos pedindo informações oficiais. Pois bem, os votos de aplauso, sobretudo quando há matérias, às vezes a pessoa, ou a empresa, ou o órgão, enfim, né, quem for homenageado, normalmente se faz uma matéria e isso ocupa um tempo considerável da nossa sessão, que é justamente um tempo que compete aí com o tempo dos requerimentos de informações oficiais. Então, diante disso, o nosso projeto, ele visa apenas mudar a ordem, na verdade, retornar ao que já era, para que as consignações de voto de louvor, de júbilo, né, as congratulações, elas venham após as informações oficiais. Primeiramente, os votos de pesar, né, que, claro, temos que respeitar aí a solidariedade que essa casa queira expressar a quem tenha perdido algum ente querido, de conhecimento aqui dos vereadores desta casa, mas logo após, então, esses votos de pesar, o nosso projeto é no sentido de que entre na sequência as informações oficiais e os votos de aplauso, de louvor, as congratulações, que elas fiquem para o momento seguinte. Então, é apenas uma inversão, né? E nós gostaríamos, então, de solicitar aos colegas desta casa, se possível, a aprovação, lembrando que quando nós fizemos também este projeto, foi a partir de algumas colocações de munícipes de nossa cidade que assistiam às sessões da Câmara e, né, por vezes, alguns até que vinham a esta casa para aguardar requerimento de informações que todos os vereadores propõem aqui na casa. Então, às vezes, o grupo interessado, o órgão interessado, às vezes até se fazia presente aqui no plenário, aqui nas galerias, mas acabava o requerimento sempre protelado. Além disso, também, algumas informações oficiais, elas perdem o valor se elas não chegarem no tempo oportuno. Então, quando nós temos muitos votos de aplauso, e como eu disse, alguns com matéria, inclusive, feitas, né, muito bem feitas, por sinal, pela TV Câmara, então isso ocupa um tempo, né, e, às vezes, vários vereadores se sucedem aqui na tribuna,
relegando aí as informações oficiais, que são muito importantes. Então, apenas para isso, para explicar, né, para que a gente tenha aí resguardado o tempo de informações oficiais em respeito à própria função deste legislativo. Apenas isso, senhor presidente, reserva o tempo, apenas se for necessário. O projeto continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir. O projeto está em votação. Solicito ao professor Cláudio Henrique que proceda a chamada nominal para a votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Eu voto sim. Sim. Arlindo Araújo. Sim. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Hernandes, ausente. Clarice Guelph Martim Adorfato. Sim. Cabo Claudino. Ausente. Professor Cláudio Henrique da Silva, sim. Dr. Clemente Cavazana, sim. Demar Ferreira Pessoa, sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia, sim. Edna Flor, sim. Edival Antônio dos Santos, ausente. Gilberto Mantovani, ausente. José Roberto, sim. Mário Mardegan, sim. Ney Giron, sim. Nilo Iqueda, sim. Sidney Cinti, sim. Tadami Kawata, ausente. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim e 6 vereadores estão ausentes do plenário. Fica, portanto, aprovado o 8º item em primeira discussão, que dá nova relação aos itens 2 e 5 da linha F do regimento interno desta Casa de Leis. Esgotada a ordem do dia desta sessão ordinária e não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, encerramos aqui a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 29ª sessão ordinária, que será realizada em 13 de setembro de 2004, segunda-feira, às 19 horas. Ficam os vereadores convocados para a sessão solene de entrega de título de cidadão aracatubense ao padre Luiz de Fávero, pelos relevantes serviços prestados à comunidade aracatubense, nas áreas educacional e social, que será realizada nesta quarta, 8 de setembro de 2004, às 19 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Araçatuba. Ficam os senhores vereadores convocados para também a sessão solene de entrega de título de cidadão aracatubense ao senhor Ademir da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município. Na área empresarial, esportiva e social, que será realizada nesta sexta, 10 de setembro de 2004, às 20 horas. Ficam os vereadores também convocados para a sessão solene do título de cidadão aracatubense ao senhor Roberto Mira, pelos relevantes serviços prestados ao município, que será realizado neste sábado, 11 de setembro de 2004, às 20 horas, na Câmara Municipal. Portanto, sessão solene na quarta, na sexta e no sábado. Tenham todos uma boa noite.